Jorge Paulo Lemann, Marcel Hermann Telles e Carlos Alberto Sicupira. São os sócios da 3G Capital, um private equity super conceituado no Brasil e no mundo, que detém 40% das ações da varejista e que perderam em torno de 3,8 bilhões com a derrocada da empresa. As lojas americanas amarguram uma perda de 8 bilhões de reais em valor de mercado. O private equity 3G Capital foi criado por 3 mega investidores considerados os homens mais ricos do país. São eles Jorge Paulo Lemann, Marcel Hermann Telles e o Carlos Alberto Sicupira, com um patrimônio avaliado em aproximadamente, adivinha, 180 bilhões de reais. É isso mesmo, galera, é muita grana. Os fundadores do Banco Garantia construíram um império com o que hoje é o maior fabricante de cerveja do mundo, a AB InBev, em parceria com o maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett. Compraram o grupo também Burger King e a Kraft Heinz. Ao que parece, né, galera, dinheiro nunca foi problema para Lemann. Filho de pais de origem suíça, seu pai chegou no Brasil no início do século XX. Primeiramente, trabalhou em uma fábrica de calçados, mas depois de alguns anos, retomou o negócio da família e abriu uma empresa de laticínios, a Lemann Company, chamada de Leco. Jorge Paulo perdeu o pai aos 14 anos e em 1957 foi estudar economia em Harvard. Após formado, retornou ao Brasil, onde iniciou no mercado financeiro trabalhando na empresa Deltec, empresa criada no Rio de Janeiro em 1946 para negociar ações do mercado latino-americano. Entretanto, como o mercado de capitais no Brasil não oferecia a dinâmica que Lemann estava procurando, por ser muito embrionário naquela época, muito no início, né? Ele usou da sua cidadania suíça para buscar novos ares, conseguindo uma vaga como estagiário no banco Credit Suisse, em Genebra. Mas, infelizmente, né, a burocracia e hierarquia e os processos lentos e engessados do sistema bancário o forçaram a deixar de lado a parte financeira pelo menos por um tempo. Calma que ele vai voltar. E começou a se dedicar ao tênis. O cara era esportista, tá? Sempre praticou e jogou de forma profissional, sendo campeão carioca por nada menos do que 16 vezes. Vencendo o Campeonato Brasileiro de Adultos 5 vezes, tá? 68, 69, 71, 74 e 75. O cara era bom. Em 63, o Jorge Paulo retorna ao Brasil e retoma sua jornada na área financeira. Lembra que eu falei que ele volta? Desta vez na financeira Invesco, da qual se tornou sócio em pouco tempo, onde estruturou uma área de mercado de capitais que começou a, digamos assim, incomodar os tradicionais operadores de mercado. Pois só eles, pessoal, movimentavam sozinhos 5% do volume da Bolsa de Valores que ainda era no Rio de Janeiro. O cara era bom. Em 66, a Invesco quebrou. E a primeira lição de Lemann foi aprendida de uma forma até meio que dolorida, né? É tão importante cuidar das receitas quanto das despesas. Mas será mesmo que ele aprendeu? E a segunda lição foi: é preciso ter gente boa e bem remunerada em todas as áreas do negócio. Por isso, ele costuma repetir a frase: goleiro também tem que ganhar bem. Após a quebra da Invesco, foi sócio de uma corretora chamada Libra, do qual detinha 26% de participação, juntamente com seu sócio Jorge Carlos Ramos da Silva. E na tentativa sem sucesso de comprar o controle da Libra, ele era dominador, né? Queria comprar tudo. Ele se viu obrigado a vender essa participação que ele tinha por $200 mil. Em 71, com o fruto da venda de sua participação na corretora Libra, ele e mais 2 ex-colegas da mesma corretora compraram o título da corretora Garantia. No ano seguinte, Marcel Hermann Telles foi contratado para trabalhar como liquidante, né? Aquele cara que faz a parte ali de liquidação. E em 73, o Carlos Alberto Sicupira, que conhecera Lemann participando de pesca submarina, começou a trabalhar também na corretora. Nascia assim, em pouco tempo, a sociedade que seria mantida até hoje. O Garantia foi vendido para o Credit Suisse por $675 milhões. Em 1998, Lemann, Telles e Sicupira viram-se obrigados a vender o banco
pois a alta exposição a títulos de dívida externa deixou o banco de investimentos próximo à insolvência em meio às crises da Ásia e na Rússia entre 97 e 98. Não foi, portanto, um problema contábil, mas um erro estratégico. Pelo menos é o que parece, né? A gente tem que acreditar nessa história aí bonitinha. Alguns anos depois, né, o trio que fundou o 3G Capital para investir em empresas nacionais e internacionais, em 2010, comprou o controle da Burger King, que vocês obviamente conhecem. Em 2013, foi a vez de adquirir a Heinz, em parceria com o bilionário Warren Buffett. No ano seguinte, compraram o restaurante Brands Internacional, que opera a rede de cafeterias Tim Hortons. Em 2017, a rede Popeyes. Os caras saíram ali comprando tudo nessa 3G Capital aí. Olhando de forma mais superficial, tudo parece muito bonito. Homens mais ricos do Brasil, investidores de sucessos, fundos bilionários, mas nem tudo, pessoal, nem tudo são flores. Lehman tem uma cultura forte e um tanto quanto polêmica ou questionadora, digamos assim, né? Pois eles haviam restrições no ambiente de trabalho da corretora Garantia, como por exemplo, filhos e cônjuges de sócios eram proibidos de trabalhar na empresa. Isso é na tentativa mesmo de evitar que tinham problemas familiares ou desavenças ali por conta de família estar trabalhando dentro da empresa, né? Então ele tinha essa regra ali que era clara. Dava prioridade para jovens talentos e buscava o chamado de PSD, Poor, Smart and Deep Desire to Get Rich. Algo como pobre, esperto e grande desejo de enriquecer, né? Tipo eu, assim. Ele não estava muito interessado em diploma, mas sim em pessoas que tinham jogo de cintura e gana de vencedor. É uma estratégia legal, tá? Eu apoio essa estratégia aí. Naquela época, a hierarquia e a formalidade era normal no ambiente de trabalho. Principalmente em empresas de bancos, né? Camisa, bonitinho, todo arrumadinho. Mas no Garantia era diferente, tá? Um ambiente sem divisórias, até muito estranho na época, né? Sem exigência de um dress code específico. O uniforme era calça caqui e a camisa com mangas arregaçadas, né? Já meio jovial assim o negócio. Se você fosse trabalhar no Garantia esperando um salário fixo, graúdo, está muito enganado, meu amigo. O modelo de remuneração foi inspirado e adotado pelo Goldman Sachs, na época, com salários abaixo da média, mas com bônus semestrais que podiam atingir cifras bilionárias, dependendo, óbvio, do desempenho individual, aquele cara que quer ser vencedor mesmo, né? O modelo de remuneração era baseado na meritocracia, ou seja, o funcionário era constantemente avaliado, né? Tem que ser avaliado para ver se você vai receber. E dependendo do desempenho, era bonificado ou demitido. Mas também havia os que não aguentavam o ambiente do Garantia por muito tempo. Até uma história engraçada, né? Que tinha caso de funcionário que ao sair para almoçar no primeiro dia do trabalho, assustado com o clima, nunca mais voltou, né? O cara ficou assustado com o sistema. Mas o que causa estranheza nessa história toda, pessoal, é que além da quebra da Invesco, que a gente falou que foi uma desorganização ali, né? E a venda forçada da sua participação na corretora Libra, a ALL, que é América Latina Logística, e a Kraft também tiveram problemas em seus balanços. Então a gente começa ali puxar o fio e achar uns negócios meio estranhos, né? A América Latina Logística, empresa criada em 1997 pelos 3 sócios, para disputar os leilões de concessões ferroviárias, teve o seu controle vendido para a Cosan em 2009. E olha só que interessante essa história. Na época, a venda da ALL tinha a imagem de uma empresa eficiente, super rentável. Em novas mãos, agora da Cosan, né? A companhia teve que republicar vários balanços, acertar os seus números e, enfim, seguir em frente, pois não dava para continuar com a maquiagem do jeito que estava. Nos bastidores até, entre os empresários, né, correu a informação de que Ometo, né, da Cosan, avaliou processar os ex-comandantes da ALL, mas acabou desistindo. Provavelmente fizeram um acordão ali e falou, meu amigo, que negócio é esse aqui, né? Então deram uma acertada, mas a gente já começa a ver o fiozinho ali, né? 10 anos depois foi a vez da Kraft, após a notícia que a companhia havia sido intimada pela SEC, Securities and Exchange Commission, que é a nossa CVM, porém americana, né?
As ações da Kraft amarguraram uma queda de 27,4%. A empresa é controlada pela Berkshire Hathaway, do bilionário Warren Buffett, e pelos brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira. A empresa estava sendo investigada por suas práticas contábeis e teve de explicar erros contábeis cometidos por 3 anos em seus balanços financeiros. Olha que interessante, né? Em 2018, mais ou menos, um ano antes da notícia da SEC, que é a CVM americana, Warren Buffett saiu do conselho de administração do grupo, o que levantou suspeitas de problemas na Kraft. Significa que se o cara mais guru do mercado tá saindo, tem boi na linha, né? Neste caso, as acusações envolviam especialmente a área de compras da empresa, acusada de manter contratos falsos com fornecedores e mascarar os custos que tinha com eles. Você vê que já tem traços de Americanas ali, né? Como aconteceu também com a ALL. O resultado disso foi um EBITDA inflado e que não condizia com a realidade, o que obrigou a companhia a republicar os seus balanços com as devidas correções e uma baixa contábil de 15 bilhões de dólares. A gente está falando mais de 50 bilhões de reais, né, pessoal? Em 2021, foi acertado um acordo de 62 milhões de dólares entre a Kraft Heinz e a SEC, que é a CVM americana. Desde então, o trio vem reduzindo sua participação na empresa com a venda de suas ações. Olha que interessante, né? Mesma história da Americanas, né? Que coincidência. Com as lojas americanas, não foi diferente, né, pessoal? O buraco de 20 bilhões de reais descoberto no balanço da empresa é mais uma das crises enfrentadas pelo grupo 3G Capital, os 3 caras ali que estão ali dentro, né? Em 12 de janeiro de 2023, Sérgio Rial, surpresinha, que ocupava o cargo de CEO da Americanas há apenas 9 dias, surpreendeu o mercado ao revelar que a companhia tinha um rombo de 20 bilhões em suas contas. Olha só, o cara entrou e falou, opa, isso aqui tá errado. Após ele divulgar a bomba, ele renunciou cargos e as lojas americanas despencou incríveis 77% em um pregão, perdendo 8 bilhões em valor de mercado. O cara chegou lá e falou, isso aqui tá errado, e logo anunciou a sua saída. Olha que louco a história, né? Mas o que se sabe sobre as supostas inconsistências contábeis encontradas por Rial? O que se sabe, hein? Será que os altos executivos tinham conhecimento a respeito dessa maquiagem nos balanços da companhia? A desconfiança em relação aos executivos da Americanas acabou sendo agravada diante das notícias de que membros da diretoria da empresa teriam vendido quantias expressivas em ações pouco tempo antes do caso ser divulgado por Rial. Em nota oficial divulgada em 22 de janeiro de 2023 aos executivos, os donos da 3G Capital afirmaram que jamais tiveram conhecimento sobre quaisquer manobras ou dissimulações contábeis na companhia. Que interessante, né? 4 empresas para trás fizeram e agora eles não sabiam, né? Disseram ainda que a companhia sempre foi administrada por executivos considerados qualificados e que contavam com a consultoria da PwC, né, uma das Big Fours, ou seja, uma das 4 maiores empresas contábeis especializadas em auditoria e consultoria do mundo. Ou seja, esses caras não acharam, mas Rial chegou lá e falou, olha, isso aqui tá tudo errado. Disseram também eles, né, que jamais houve suspeita de qualquer irregularidade. Sei lá, não tô acreditando muito nessa história não, e vocês? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. As inconsistências contábeis também podem ser passadas, né, despercebidas pelos analistas que acompanham o desempenho da companhia, uma vez que os relatórios de desempenho enviados ao mercado não traziam todas as operações, mas sim um resumo das atividades financeiras. Sem acesso a todos os números, os balanços apontam apenas que a empresa queimava muito caixa, ou seja, o dinheiro que estava no seu caixa, né? As informações disponibilizadas ainda carecem de detalhamento explícito sobre as contas patrimoniais e demonstrativos impactados. Mas em resumo, né, para fritar o ovo aqui, existiam modalidades de financiamento que a companhia contratou e que não estavam fidedignamente retratadas em números auditados e uma reclassificação seria necessária. Tal reclassificação elevaria imediatamente os índices de endividamento da companhia, o que desequilibraria o balanço financeiro da companhia e sua saúde estaria completamente comprometida, que é o que aconteceu, né, pessoal? O principal problema parece ser relacionado com operações chamadas de risco sacado.
que nada mais é, vou tentar explicar aqui, do que uma dívida a ser paga pela empresa a um fornecedor, mas que acaba sendo financiado por uma instituição financeira. Ou seja, preciso pagar esse fornecedor, mas, por exemplo, o Itaú ou o Banco do Brasil paga direto ao fornecedor. Tal instituição é a detentora do risco de crédito, neste caso, Risco Americanas. Vale lembrar que o 3G Capital é dono da Ambev e é a maior acionista preferencialista da Eletrobras, através do fundo 3G Radar. Pois após a privatização da companhia, em julho do ano passado, o fundo ficou com a maior parte, acionária preferencial, com 10,88% das ações. Acima até, pessoal, do BNDES Par, que detém 6,68%, e do próprio BNDES, que detém 6,52%. Inclusive, a Associação dos Empregados da Eletrobras divulgou uma nota defendendo que a 3G Radar não pode gerir a companhia. Após o rombo bilionário encontrado nos balanços de Americanas. Os caras ficaram com medo, né? Se esses caras detêm muitas ações dessa Eletrobras, é confusão na certa. A 3G, que quebrou a Kraft Heinz e agora as lojas Americanas, não pode gerir a maior empresa de energia da América Latina. Vamos denunciar nas redes e a péssima atuação do grupo 3G Capital e mudar o destino da Eletrobras. Escreveu a associação em seu perfil no Twitter, subindo até uma hashtag chamada de Eletrobras não é Americanas. Ou seja, não vamos fazer em Eletrobras o que o grupo fez em Americanas. A Lojas Americanas entrou com seu pedido de recuperação judicial 7 dias após a divulgação da bomba. E para surpresa de ninguém, declarou uma dívida ainda maior, hein? 43 bilhões de reais, aumentou o negócio. Sendo a quarta maior recuperação judicial do país, atrás somente da Odebrecht, Oi e Samarco. O negócio é buraco aí embaixo, pessoal. Os bancos mais expostos a essa dívida são o BTG Pactual, Bradesco e Santander. Infelizmente, bancos brasileiros e um banco estrangeiro, né? Considerando as estimativas do JP Morgan e do Citi, o BTG tinha exposição de 1,9 bilhões americanas, né? Enquanto o Bradesco tinha uma exposição de 4,7 bilhões e, por último, o Santander com 3,7 bilhões. Esses eram os bancos que mais tinham ali, digamos assim, né, crédito dado a Americanas, né? E aí, obviamente, reflete neles. Alguns bancos, após a divulgação do rombo contábil, tentaram de alguma forma reter recursos em contas bancárias da Americanas, como, por exemplo, o Banco BV, o Safra e o BTG Pactual, entre outros, né? A base das alegações dos advogados das instituições financeiras, né, é uma liminar que permitiu que o BTG Pactual mantivesse congelado 1,2 bilhões em recursos da companhia. Peraí, se você não vai me pagar, vou congelar o teu recurso ali, né? A decisão foi apontada como o estopim do pedido de recuperação judicial. A lista de credores da Americanas vai de bancos a fornecedores, tais como fabricantes de chocolate, de bebidas e empresas de tecnologia. Gente, espalhou o problema para todo mundo, né? Entre os bancos, os maiores credores são o Deutsche com 5,2 bilhões de reais, o Bradesco com 4,8 bi, o Santander com 3,6 bi e o BTG com 3,5 bi. É dinheiro pra caramba, né? Dentre as empresas de tecnologia, os maiores credores são Google com 294 milhões, provavelmente tráfego, não é? Ali aquela coisa de internet. A Apple, né? Por conta de iPhone, são 98 milhões. Mas a lista, pessoal, ó, se estende aí para fabricante de chocolate, Nestlé, Hershey, entre outros aí. Fabricante de computador, fabricante de televisores e por aí vai. Ele espalhou assim um problema e deixou todo mundo resolver por si só, né? O 3G Capital fala em aporte de 6 bi na companhia, mas e aí? É mais de 40, amigão. Como é que vai ser? Acompanhado até o que ele fala, da conversão de dívidas em ações. Mas esse valor está muito longe do suficiente, né? Uma vez que os bancos credores falam em ao menos 15 bi, e a Americanas contratou ninguém menos do que a Rothschild & Co, um dos maiores grupos, né, de consultoria financeira do mundo, para intermediar as renegociações de suas dívidas com os credores. Provavelmente o cara vai falar, e aí, você quer receber alguma coisa ou se lascar inteiro? Aí, quando você é pequeno, infelizmente você não tem muita força, né? Entre liminares e decisões judiciais, cujo entendimento, né, possivelmente cada juiz tem um jeito de pensar, né? Não nos resta alternativa a não ser de aguardar os desdobramentos
de mais esse caso envolvendo aí o 3G Capital, com esse histórico nada positivo, né? A gente viu aqui um histórico bem engraçado e tendo uma linha que sempre acontece algum problema, né? Será que vai vir mais uma bomba aí da Ambev? Eu quero que você escreva aqui embaixo nos comentários o que você acha que vai acontecer nesse caso aí meio cabeludo da 3G Capital, né? Mais um caso. Por isso, pessoal, eu vou falar aqui para vocês, é muito importante a gente investir em nossas escolhas e saber onde a gente coloca o nosso patrimônio. Por isso, a EQ Investimentos está aqui para ajudar você com assessoramento, né, de colocar o seu capital sempre da melhor forma possível. Hoje, nós assessoramos mais de 20 bilhões de reais no mercado. Estamos aqui para ajudar você na sua jornada de investimentos. Se você não se inscreveu no canal, aí já lá se inscreve, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até a próxima.